Eu cortei os pulsos, eu tentei fazer 3 maluquices graves, mesmo graves. Foi como bater dentro do fundo do poço e despertei. Digo assim, para isto tem que ter outra saída. Nós morremos para coisas velhas que estávamos a fazer mal e nascemos para coisas novas e a nossa vida tem sido muito mais leve. Renasceu para a vida. Sim. Ora, a miúda pesa 2,820 kg. Está excelente. Ao estarmos a agir por bem, estamos seguramente a fazer uma passagem para algo melhor. Estamos seguramente a fazer um pouco de Páscoa. Bom dia, bom domingo, boas festas. A Páscoa acontece uma vez por ano no calendário litúrgico, mas acontece também na vida de quem renasce em cada dia. Os cristãos vivem hoje o dia mais importante da sua vivência cristã. Assinalam a Páscoa da Ressurreição, a passagem de um tempo de paixão e morte para uma realidade de vida e de esperança. A data, que é assinalada uma vez por ano no calendário litúrgico, é contudo testemunhada por muitos em várias fases das suas vidas. 70 vezes 7 revela hoje testemunhos de Páscoa. Não só a que se celebra neste dia, mas aquela que se manifesta em muitos dias do ano. Gente que sentiu e sente essa passagem capaz de transformar vidas que pareciam acabadas em verdadeiros recomeços. Carlos não se orgulha do seu passado. Mais de 3 décadas de consumo de drogas e álcool retiraram-lhe quase tudo. A família, o trabalho, alguns amigos e o sentido para a vida. Quando o organismo chega a um ponto e se começa a sentir bem com as substâncias que a gente consome, é muito perigoso mesmo, porque só tem 2 saídas, ou a loucura ou a morte. E eu estive próximo das 2. Tive internamentos em psiquiatria por causa disso, tentativas de suicídio, porque entrei em desespero e afastamento de família, afastamento de pessoas amigas, perdi tudo na altura, não é? Tem uma filha de 26 anos, fruto de uma relação anterior, mais 2 filhas de 18 e 10 anos, com quem comunica apenas por carta ou mensagens eletrónicas. Olhando para o passado, compreende o seu afastamento. É complicado apagarem aquela imagem de chegarem a casa e verem o pai. Não sei se elas conseguiam notar se o pai vinha bêbado ou se vinha drogado, não é? E o pai chegar ao fim do mês, em vez de trazer dinheiro, aparecia daquela forma que aparecia em casa. E é complicado ver discussões diariamente e outros problemas. Várias tentativas de suicídio e muitas tentativas de recuperação falhadas. Mas passados 30 anos de consumo, houve um dia em que Carlos sentiu que tinha batido no fundo. O que fez a diferença para mim é que eu quis mudar mesmo. Eu propus-me que é assim, será que eu fiz tudo para me destruir? Então eu vou trabalhar ao contrário. Eu vou trabalhar tudo pelo lado positivo. Entrou para a comunidade Vida e Paz. Fez o processo de recuperação e hoje é aqui funcionário. Faz de tudo um pouco, desde mecânica a motorista, passando pelo acolhimento ou a gestão de alimentos. Há 5 anos que não consome e nele nasceu uma nova vida. Eu cheguei a entrar em hipodromia no hospital de Vila Franca. Não senti os membros mesmo. Eu tantas fiz que eu digo assim, peraí, isto não pode ser. Epá, despertei. Alguma coisa dentro de mim disse, não, pá, não. Sei lá, tive medo e foi como bater dentro do fundo do poço e despertei. Digo assim, peraí, isto tem que ter outra saída, pá. Aqui diz ter encontrado todas as condições para aprender a lidar com o problema que já sabe que é crónico, mas que todos os dias tenta superar. Esta casa é como se fosse a minha segunda mãe, vamos lá.
foi esta casa que me acolheu com a roupa que eu tinha em cima do meu corpo só. E um pouco de esperança. Uma esperança enorme de um dia poder ser não o Carlos que eu tinha sido antes, nada disso. Um Carlos diferente, um Carlos que adquirisse uma maneira de poder enfrentar e conhecer o seu problema que tem. São sinais de recuperação que, numa linguagem cristã, podem também ser chamados de renascimento, de passagem, de Páscoa. Passagem de uma vida amarga para uma vida com outros sabores. A Páscoa como passagem implica esforço, implica dedicação, implica empenho, implica esperança. E muitas dessas pessoas já não acreditam nessas coisas, ou têm-nas, mas já não as vivem há muito tempo. E o nosso trabalho é esse, é tirar os obstáculos, tirar os constrangimentos para que as pessoas possam voltar a acreditar e possam de facto viver esse processo que lhes permita renovar a vida, renascer, viver essa Páscoa que lhes dá uma vida nova, diferente, digna, que é a vida que todos temos direito. Todo o adicto que entra para tratamento, ao começar a fazer a desabituação das drogas, começa a sentir um vazio interior mesmo cá dentro. Esse vazio, automaticamente, é dito e é falado, tem que ser preenchido com algo que substitua. Porque é como se fosse um vazio de uma ressaca. Algo que tem que ser preenchido. E esse preenchimento eu fui buscar lá à fé. Eu sempre acreditei que para mim a vida não é só isto. A vida para mim tem algo mais, muito mais. Isto para mim é só uma passagem. Explicar esta fé nem sempre é fácil, mas o papel da comunidade Vida e Paz é agarrar nela e fazer milagres. Para alguns, o processo desenvolve-se no sentido literal, ou seja, religioso. Para outros, o processo passa por se centrar na dimensão humana de cada um. E transmitir isso à pessoa, ajudar a pessoa a desenvolver isso, porque é muitas vezes a força maior que ajuda num processo que é complicado, que é difícil, de transformação de uma vida que de facto era negativa, que a pessoa sabia que era negativa, mas era a sua vida, para uma vida diferente. E todos nós sabemos o quanto nos custa mudar às vezes pequeninas coisas, quanto quase mudar uma vida por inteiro. Portanto, é preciso uma força muito maior que está para além da técnica, que está para além, eu diria que é uma força se calhar muito baseada até numa lógica de amor, que muitos se calhar não conseguem definir, mas que reaprendem a viver, de ter um amor próprio, de ter um amor pelo outro, de sentir o amor do outro por si. Eu sou uma pessoa que recebeu e recebi para dar. Essa é a minha missão nesta casa. Essa é a gratidão que eu tenho comigo. Poder ajudar alguém que precisa de ajuda, para mim é muito significativo. É essa parte que me preencheu a mim e me continua a preencher o vazio que eu tinha. Que agora não tenho. Só tenho assim um buraquinho. É aquela parte das minhas filhas que... A Páscoa é assim um processo. Pode demorar dias, meses e até anos. Mas o importante é que a transformação, a passagem se faça e que em cada dia haja um recomeço. No bairro da Fonte da Prata, nos arredores da Moita, há vidas que todos os dias recomeçam. As irmãs escravas do Sagrado Coração de Jesus são testemunho de inúmeras passagens que por aqui acontecem. Um trabalho baseado no lema da Fundação de Santa Rafaela Maria, Crescer com Sentido. Eu ia pegar pelo símbolo da Fundação, que são duas mãos que não agarram, mas amparam, não é? E eu acho que é um bocadinho essa experiência que eu pessoalmente vou fazendo, de perceber a nossa missão aqui como essas mãos que vão amparando, não é? Que vão amparando, que vão permitindo que cada um e cada pessoa, cada família que nos passa aqui pelas mãos se encontre, mas sem condicionar, sem
promovendo a dignidade de cada um, a possibilidade que têm daquilo que melhor têm dentro delas e de fazer brotar cá para fora. Eu acho que a Páscoa começa aí, não é? Célia Costa já testemunhou essa Páscoa na sua vida, nomeadamente desde que as irmãs chegaram ao bairro. Já lá vão 20 anos. Eu queria dizer que esta fundação tem modificado muito a vida das pessoas e veio um pouco ressuscitar este bairro, porque neste bairro não havia nada, estava tudo morto, as crianças andavam à deriva, não havia ajudas de nada, não havia ocupações, não havia nada. E o lema desta fundação é crescer com sentido, fazer as crianças crescer com sentido, porque muitas pessoas dizem que têm os seus filhos e eles vão se criar, mas muitas vezes não se criam com sentido. E nós queremos o bem e o melhor para os nossos filhos e que eles não se desviem por caminhos errados. Também ela sentiu na pele os problemas do bairro e as dificuldades de ali educar os 2 filhos. Tornaram-se rebeldes com mau aproveitamento escolar e Célia e o marido resolveram frequentar a escola de pais das irmãs. Com o testemunho de outras pessoas, com a ajuda da psicóloga que dava o curso, eu acabei por descobrir que afinal não era assim uma coisa tão má, não era uma tragédia que estava acontecendo na minha vida. Descobri que também acontecia o mesmo com os outros pais, com as outras famílias e nas outras casas, e isso ajudou-me a ter esperança, a ter vontade de viver, de dar a volta por cima, porque eu já estava com vontade de desistir, de que não era capaz, e aqui mostraram-me que eu era capaz. Um processo de mudança amparado pelas irmãs, mas que partiu da vontade de Célia. A grande transformação dela foi ter aceito o convite e começar a pôr em prática aquilo que ouvia, ainda com alguma resistência, mas ela foi capaz, senão ela não conseguiu hoje falar como fala, não é? Porque ela teve que experimentar que não só a vida dos filhos mudou, mas que ela própria, enquanto mãe, enquanto mulher casada, a vida dela realmente teve uma transformação. E a Páscoa não é passar de um estado ao outro e voltar atrás. Voltamos sempre, mas quando uma coisa se transforma, já vamos nesse caminho, não é? E eu acho que o que aconteceu à Célia foi isso. Houve ali uma transformação, o perceber a vida de outra maneira, concretamente e especificamente enquanto mãe, enquanto educadora, e que mudou. E mudou. E ela, apesar de continuar a perceber que tem muita coisa a crescer, ela já sabe para onde é que se tem que orientar. Eu acho que estas mulheres foram mesmo postas por Deus na minha vida para me ajudar. E daí, para comparar isto com a Páscoa, que nós morremos para coisas velhas que estávamos a fazer mal e nascemos para coisas novas, e a nossa vida tem sido muito mais leve. Nazaré é outra habitante do bairro, 44 anos, desempregada e mãe solteira. A seu cargo tem 2 crianças. A sua vida está num processo de passagem. Incentivada pelas irmãs, concorreu a um concurso de ideias para a criação de emprego. O seu pequeno projeto ganhou e, como prémio, frequentou durante 3 meses um curso de empreendedorismo. Agora, Nazaré quer levar por diante o seu projeto para pôr de pé uma frutaria no bairro. Sinto-me motivada porque isso está... quando fiquei desempregada novamente, fiquei outra vez... O que é que vai ser de mim e isso. E as irmãs, elas como acompanham-me, elas já sabem como é que eu fico quando estou aqui. Então, e a irmã viu esta coisa e disse-me logo. Por isso, estou motivada. Estou com outra cara, estou com outra dinâmica, vou acabar de fazer o estudo e vou ver se vou para frente com isso. A irmã Ana Maria tem acompanhado o processo e reconhece que só o facto de Nazaré vislumbrar a hipótese de vir a criar o seu próprio emprego, a vida dela mudou completamente. Uma pessoa que andava ultimamente muito triste, muito desanimada, muito a achar que o que é que eu faço com 2 crianças menores, não é? Com as despesas, não é? De água, luz, renda, o que é que eu faço? Estava numa fase muito, muito complicada.
E aqui a possibilidade de criar, não é? Porque ela, só o animal, não é? Ela perceber que é capaz de concorrer a tal concurso de ideias, que foi premiado e, portanto, ela pôde, depois da sua parte, teve que se dispor, não é? A frequentar o curso, a não faltar, a ir sempre, não é? Porque depois isto também ajuda a pessoa, não é? A ter uma certa disciplina e a perceber que da sua parte também se tem que comprometer com essa situação. Yuri Rebelo é considerado um caso de sucesso do bairro da Fonte da Prata. Nascido e criado no bairro, foi no projeto TASSE de Prevenção de Abandono Escolar que encontrou um porto de abrigo. Sem estudos e sem qualquer sentido para a vida, encontrou num estágio profissional a sua oportunidade de passagem. Vindo de um bairro social, nem todas as pessoas pensam que têm esta oportunidade. E foi ótimo para mim, e para não acabar como muitos que lá estão acabaram, e agradeço muito ao TASSE porque foi uma oportunidade e tantos, e também agradeço a mim porque consegui agarrar. Yuri entrou para estagiar no Grupo Orei e acabou por ficar. Já lá vão 7 anos. Hoje, aos 23 anos, é responsável pela estação de serviço de material de salvamento numa das lojas do grupo em Setúbal. A irmã Rita ajudou-me muito. Foi ela que me incentivou a ir, já que eu estava sem fazer nada, e foi ela que me incentivou, anda, e eu, olha, está bem, também, porque o curso não me pareceu, era um curso de pouquíssimas horas, não foi um curso assim intensivo, não. E eu, pronto, também fui, pronto, e deu-se isto, e foi uma grande ajuda para mim. Sentiu que renasceu para a vida? Sim. Já que depois, devido aos problemas que tive, não pude estudar mais, não podia mesmo. Problemas familiares? Também, mas mais fui chamado pelo Tribunal de Menores e não sei o quê, faltava muito à escola quando era mais novo. Teve uma vida muito rebelde, foi? Sim. O Yuri foi assim um dos casos de maior sucesso aqui do nosso trabalho no TASSE, na formação, na integração em estágios profissionais. O Yuri vinha de um contexto complicado a nível de família, mais uma vez com poucas oportunidades, pelo menos no horizonte, a gente perceber este miúdo enquadrado num trabalho, e a vida dele, depois desse estágio, ele provou que era capaz de assumir um trabalho com responsabilidade, de cumprimento de horários, de responder àquilo que lhe fosse pedido, e foi a grande mudança da vida dele, de passar de andar à deriva e sem saber o que é que ele queria fazer da vida dele porque tinha abandonado a escola, até se encontrar num sítio em que lhe foi dada uma responsabilidade que ele agarrou e de um estágio profissional passou a um trabalho fixo e, portanto, com a possibilidade de construir uma vida, não é? E foi a grande transformação da vida do Yuri. Yuri já deixou a casa de seus pais e tem a sua própria vida, vive com a namorada e planeia ter filhos. Já saí da casa dos meus pais, vivo sozinho, com a mulher. Consegui dar um rumo à minha vida. Que agora posso dizer que sou um cidadão, como é que se diz? Um cidadão ativo, né? Contribuo para o Estado, faço tudo. Estou feliz, tenho tudo o que quero, não me falta nada. Isso para mim é que é importante. Eu gosto muito daquela imagem do porto de abrigo, não é? Um porto recebe e também vê partir, não é? E este período que medeia aqueles que chegam ao nosso encontro até os ver partir, temos aqui um trabalho de construção em conjunto, não é? Mas ver partir de forma melhor, não é? Exatamente, ver partir porque são autónomos, porque os fizemos, ajudámos, amparámos a crescer com sentido, a criar projetos de vida. Isto falando desde os mais pequeninos às famílias que vêm até nós, na maioria dos casos, por eles, não é? Trabalhamos com as famílias muito porque os miúdos chegam até nós e estão connosco, e vê-los partir não só fisicamente, mas vê-los partir porque se encontraram, porque a vida para eles faz sentido de outra maneira, porque aquilo que ao princípio tinham de ideia até terminar os seus estudos mais cedo, porque passaram por nós, já veem a possibilidade de entrarem numa faculdade, e o seu projeto de vida e de estudos e de construção de uma família mudou realmente. E essa experiência nós temos
ao longo destes anos aqui na Fonte da Prata, experimentamos a mudança na vida das pessoas, não porque nós as tivéssemos empurrado, mas porque eles possibilitámos a descoberta, não é? Que eu acho que é isso, e é um trabalho demorado, lento, mas a Páscoa é assim, não é? A Páscoa é essa passagem, essa vida que se transforma por ela própria ou com a ajuda de outros. O importante é que a transformação seja com sentido e tenha um sentido. Ora, temos aqui a cabeça da miúda para baixo. Os sinais de Páscoa nem sempre são evidentes e fáceis de identificar. João Paulo Malta é médico ginecologista obstetra. A sua luta diária é pela vida, pela que se forma, pela que cresce e pela que nasce. Todos os dias vê acontecer Páscoa. A Páscoa é uma passagem de algo menos bom para algo melhor. Eu acho que acontece em todas as minhas doentes, grávidas ou não grávidas, talvez tenha uma incidência ou uma visibilidade maior nas grávidas. Acontece naqueles casais que não conseguiam engravidar e conseguem. Acontece naqueles casais ou naquelas mulheres que, estando grávidos, por alguma razão não querem prosseguir a gravidez e que depois de uma conversa e muitas vezes depois de um apoio prosseguem a sua gravidez. É talvez aquilo que me dá mais gosto. E acontece todos os dias, cada vez que eu faço um parto. Ora, a miúda pesa 2,820 kg. Está excelente. Eu já disse há uns anos a um colega meu, belga, que me dizia que embora de educação católica, que lhe custava a crer em determinadas coisas e que nunca tinha visto nenhum milagre, o que eu lhe respondi foi que via milagres todos os dias. A luta pelas causas da vida de João Paulo Malta ultrapassam as paredes do seu consultório. Já o vimos na linha da frente contra o aborto e contra tudo o que põe em causa a vida humana. Por aqui passam algumas das mulheres que, depois de uma primeira decisão a favor do aborto, dão um passo atrás e deixam que a vida aconteça. Procuro empenhar-me todos os dias, nomeadamente dando assistência a mulheres que estão institucionalizadas e dando assistência a mulheres que são acompanhadas por várias pessoas, pela Missão de Mãos Erguidas, por exemplo, ali junto à Clínica dos Arcos, mulheres que vão abortar e que deixam de abortar porque são apoiadas por pessoas que lá estão. Mas eu faço muito pouco. Eu acho que são as pessoas que lá estão, que são verdadeiros missionários, que fazem o que é difícil. Eu, como médico, faço só o que é mais fácil. É uma missão quase silenciosa esta passagem que por aqui acontece. Quase imperceptível, mas está lá, nas mãos de quem age para fazer o bem. E sempre que há ação transformadora, a Páscoa acontece. Eu acho que a maior parte de nós tenta contribuir, mesmo às vezes sem se dar conta ou sem refletir com essa profundidade sobre a coisa, sobre a sua ação. Mas a maior parte das pessoas, penso eu tenho essa íntima convicção, a maior parte das pessoas age normalmente por bem. E às vezes, muitos de nós, quando agimos de uma forma errada, nem sempre temos uma consciência imediata de que estamos a agir de uma forma errada. Portanto, ao estarmos a agir por bem, estamos seguramente a fazer uma passagem para algo melhor, estamos seguramente a fazer um pouco de Páscoa. Uma Páscoa que se faz sem grande alvoroço, mas que acontece na simplicidade dos dias, das ações, na missão e no sentido que se dá à vida. vezes 7 em dia de Páscoa, a olhar as Páscoas de cada um. Ficamos por aqui. De hoje a 8 dias visitamos a Rádio Renascença. A emissora católica portuguesa assinala 75 anos. Bom domingo e até para a semana.